Até por gentileza. Obrigado, glória a Deus. E fala assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vês tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, e que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele, os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, e que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e de rumores, e guerra e olhai. E não vos assusteis, porque é nisto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantaram nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio da dores. Então vós hão de entregar para ser atormentado, e matar vós hão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se um aos outros, e um aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente que estão, virá o fim. Pode se assentar, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu nome é Samuel, eu sou da igreja Bom Sucesso, Ministério Bom Sucesso. Meu pastor é o pastor Vitor, pastor presidente, pastor Ari. Eu estou muito feliz de estar nessa noite pelo convite do pastor Jorge, de estar ministrando a palavra do Senhor. E Deus colocou no meu coração, eu estava orando, eu estava buscando a palavra do Senhor, pedindo a Deus para poder vir falar para a sua igreja, que o Espírito Santo de Deus pudesse me revelar a palavra, porque sem o Espírito Santo de Deus não sou nada. Sem a presença do Espírito Santo é em vão estar pregando, sem a presença do Espírito Santo é em vão estar louvando, sem a presença do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente não somos nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui nessa palavra o Senhor falou muito ao meu coração sobre a vinda dele. Como fala aqui, virão falsos profetas, que o fim do Senhor está próximo, que terremotos vão acontecer, que reino vai estar contra reino, nação contra nação. Mas o Senhor fala que isso não é o fim ainda, é o princípio das dores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente tem que estar perseverante até o fim. A gente tem que estar cuidando das nossas vestes. A gente tem que estar atento à vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor está muito próxima. E acontecendo várias coisas, o amor de muitos está esfriando. É pai matando filha, é filha matando pai, e no meio da perseguição é pessoas nos apedrejando, é pessoas contra a gente porque a gente fala que a gente somos evangélicos, e pessoas ali querem nos criticar, pessoas ali querem nos julgar, pessoas falam que a gente não vai conseguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para acabar nos magoando, nos machucando, para a gente poder desistir desse evangelho. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de estar trazendo uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, uma palavra de vigor ao nosso coração, que o Senhor colocou em meu coração para passar para a sua igreja. No Salmo 137, fala assim no verso 1, no verso 2: junto aos rios da Babilônia, se assentando e chorando, lembrando de Sião, e no salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra aqui, para a gente poder entender mais ou menos, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, no livro de Jeremias, quando Jerusalém era reinado pelo rei Zedequias. Ele estava governando aquele reino, mas ele estava governando aquele reino mau. E naquele momento ali, o Senhor levanta Jeremias como profeta, para poder profetizar, para poder anunciar, para poder vir um conserto. E Jeremias ali falando com o rei Zedequias, falando para o rei, explicando ao rei, se o rei não se arrependesse, Deus ia vir como um ladrão, ia vir, ia destruir aquela cidade ia estar desolada, aquela cidade ia sofrer a dor de um parto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o rei Zedequias, com o seu coração duro, ele não queria ouvir a voz do Senhor, ele não queria se consertar, ele não queria saber de estar ali adorando o Senhor em espírito e em verdade, amando o Senhor em verdade, ao Deus Todo-Poderoso. Então ele não queria dar a mínima para Jeremias. E o que acontece? O rei Nabucodonosor vem destruindo tudo, vem tomando tempo, vem pegando a arca da aliança, vem destruindo tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele povo é levado a cativo, ao cativeiro babilônico por 70 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali aquele povo já estava sem expectativa, já estava sem direção, os ossos deles já estavam secos, eles já não queriam mais louvar, e eles pediram para poder entoar um cântico de Sião. Mas eles falaram: como poderemos entoar um cântico que penduramos as vossas harpas? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali estava falando que eles deixaram de adorar a Deus. Ali estava falando que eles não queriam mais orar. Ali estava falando que eles não queriam mais saber do Deus vivo. Eles já tinham perdido a sua fé, porque eles já não tinham expectativa. Eles podiam mais imaginar que Deus poderia tirar eles ali do cativeiro. Então eles penduraram as vossas harpas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente passa pelo deserto, às vezes a gente passa pelo vale da sombra da morte, às vezes a gente passa por dificuldades, mas a gente não pode pendurar as vossas harpas, a gente não pode parar de adorar o Deus vivo, a gente não pode parar de louvar, a gente não pode parar de engrandecer o seu nome, porque a gente tem que perseverar, porque a palavra do Senhor fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no meio da nossa caminhada, a gente acaba cansando, a gente acaba ficando triste, a gente acaba ficando em decepção por familiares até dentro de casa que querem nos criticar, pessoas no nosso trabalho falam que a gente não vai conseguir, falam que a gente não vai ser nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas isso está repreendido em nome de Jesus, porque aqui cada um é escolhido, aqui não tem melhor, aqui não tem pior, aqui somos filhos do Deus vivo, aqui o Senhor morreu na cruz, foi por todo, não foi pelo advogado, não foi pelo empresário, mas foi por todos que morreu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali naquele momento eles penduraram a harpa deles, eles não queriam saber mais de nada, eles não queriam mais louvar. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali no cativeiro babilônico também tinha um jovem mancebo que chamava Daniel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daniel levanta uma campanha de 21 dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O rei faz um decreto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não podia mais orar. E Daniel ia quebrar a sua campanha. E Daniel não ia ter a sua resposta. Mas mesmo que fosse para a cova do leão, Daniel não pendurou a sua harpa. Daniel não parou de adorar a Deus. Daniel continuou orando. Daniel continuou perseverando, Daniel continuou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele foi para a cova do leão, mas o Senhor estava com ele ali. Ele tinha a convicção que não ia acontecer nada com ele, ele tinha a convicção que ele servia ao Deus vivo, ele tinha a convicção que ele ia ter um livramento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sadraque, Mesaque, Abidnego não se prostrou à estátua de Nabucodonosor. A questão
ofereceram a fornalha e eles não se prostraram, eles não penduraram a sua harpa, ele continuou adorando, mesmo dentro da fornalha, mas estava o quarto homem, estava Deus com eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja consegue entender o que Deus está querendo falar, mesmo no meio da luta, da tempestade, do deserto, do vale da sombra da morte, mesmo se a gente não tem mais nenhuma força, mesmo se a gente está prostrado, mas a gente deve adorar. Enquanto a gente tiver fôlego de vida, vamos adorar, mesmo que a gente esteja rastejando ali com a nossa cruz, mas o Senhor vai pegar na nossa mão, vai nos levantar e vai nos ajudar a levar a cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, aleluia, glória a Deus. Eu gostaria também de estar trazendo um livro de Isaías, capítulo 40, do versículo 28, ao 31, que fala assim: não sabes e não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do confim da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e não há esquadrilhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas de águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu comecei na minha mensagem, que eu falei: aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar trazendo também a passagem de Pedro. Pedro chega para Jesus e falou: Senhor, eu vou morrer na cruz por ti, meu Pai. Mas Satanás estava ciridando Pedro, e o Senhor Jesus falou: se afaste de mim, Satanás. E Jesus fala para Pedro: Pedro, tu vai me negar as 3 vezes antes que o galo cantar. E Pedro foi ali, ele não obedeceu ao Senhor, ele não quis ouvir a voz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E antes do galo cantar, Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro sai dali amargamente chorando. Pedro sai dali triste. Pedro sai dali sem expectativa. Pedro sai dali sabendo que o mestre dele ia morrer na cruz por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Pedro volta à sua vida. Ele volta a ser pescador. Ele volta ali pescando. Ele volta ali andando nos barcos. E Jesus morre, ao 3º dia ressuscita. Amém. Mas antes de Jesus subir ao Pai, Jesus vai até a Pedro. E Pedro estava nu. Pedro estava ali pescando. Veio que era Jesus, se assustou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus se encontra com Pedro lá na frente, e Jesus fala para Pedro: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro ali sem expectativa, Pedro estava cansado, Pedro tinha pendurado a harpa dele, já não tinha mais direção, o mestre morreu, mas de repente o mestre vai até ele para se reconciliar, para dar força a ele, porque Pedro estava prostrado, o Senhor levanta ele, e Jesus fala para Pedro: Simão Pedro, tu me amas? E Pedro fala: eu te amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus pergunta a Pedro a 2ª vez: Simão Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. E pela 3ª vez, o Senhor pergunta a Simão Pedro: Simão Pedro, tu me amas? E ele começa a chorar, o coração dele começa a quebrantar, ele começa a trazer à memória aquilo que nos dá de esperança, Jesus Cristo de Nazaré. Ele fala: eu te amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. E ele fala: apacenta minhas ovelhas.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus sabia que Pedro era importante, como nós, cada um de nós que está aqui é importante para Jesus. Cada um de nós que está sentado aqui falando com Deus tem um chamado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus fala para a sua igreja: igreja do Senhor, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor tem carinho por todos nós. O Senhor nunca esqueceu da gente. A palavra do Senhor fala: tem como uma mãe esquecer de um filho depois do parto? Mas mesmo assim, a sua mãe se esquecer, o Senhor não esquece de ti. Amém, Jesus. Às vezes você está no seu quarto chorando, falando, gritando, glorificando e pensa que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Enquanto você está chorando, enquanto você está clamando, a sua família está sendo libertada, o seu esposo está tendo livramento, o Senhor está decretando a sua vitória, o Senhor está decretando a sua vitória nessa noite. Eu não sei o que a igreja está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor tem contemplado cada dia mais a sua igreja, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Amém, Jesus. Imagine que Pedro desiste do seu chamado. Imagine se Pedro pendurasse sua harpa. Teve a descida do pentecostal, os pessoal falando em línguas estranhas ali, e os pessoal sem entender o que está vendo. E Pedro faz um belo discurso. Quais 3.000 pessoas aceitam Jesus como único Salvador? Imagine que Pedro desiste. Como é ficar aquelas 3.000 pessoas? Como é ficar? Por isso que ele era importante, por isso que tinha que apacentar. Jesus foi para o céu, mas deixou a gente. E a gente vai fazer obras maiores que ele. É só a gente crer, a palavra do Senhor fala. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro e João subindo naquele templo ali, o templo Formosa, tinha aquele coxo ali pedindo esmola. Ele fala: fixa nos meus olhos, não tem ouro, não tem prata, mas tem isso, levante e ande em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se Pedro disse: como é ficar aquele coxo? Louvado seja o nome do Senhor. Pedro chegou num patamar que ele estava passando, a sombra dele estava curando, mas a sombra dele era Jesus. Está entendendo, igreja? Se você desistir, como vai ficar as almas que você tem que pregar? Como vai ficar as pessoas, seus familiares, que você tem que falar o amor genuíno de Jesus Cristo? Por isso que tem que perseverar. Os jovens se cansarão, se fatigarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Pede o Senhor para renovar a sua força. Pede o Senhor para te purificar. Pede o Senhor para te levantar, para te erguer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso. Por isso que a palavra do Senhor fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se o Senhor também está no meu coração, a passagem quando Jesus estava no monte Getsêmani, e Jesus começa a orar falando com o Pai: Pai, se for possível, passe esse cálice de mim, mas que todavia se cumpre a vontade do Pai. Imagine se Jesus não morresse na cruz pelos nossos pecados. Imagine se Jesus desistisse de morrer na cruz. Como é ficar cada alma? Como a gente ia ter a nossa salvação? Como a gente ia estar sem o Senhor Jesus? Sem a morte da cruz, o remitor dos nossos pecados. Ele foi para o matadouro como uma ovelha muda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele não desistiu. Ele apanhou, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi crucificado, ele foi se arrastando. Ele foi levando aquela cruz pesada. Mas aquele madeiro não era pesado, não. O mais pesado era o nosso pecado que ele estava carregando. Nas suas costas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando a gente aceita Jesus como único Salvador, Ele faz uma aliança. Ele escreve o nosso nome no livro da vida. E Ele nos dá uma veste nova. Ele tira aquelas vestes cheias de carrapicho. Ele tira aquela veste toda suja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 3, fala assim:
Mas também tem, sabe, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E o que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor nos deu uma veste branca. Como o filho pródigo pegou as suas coisas, saiu de casa, pensou que o mundo era melhor, pensou que era melhor curtir, zoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto que ele estava com dinheiro ali, todo mundo falava que era esperto, todo mundo falava que era sagaz, todo mundo falava que ele era o cara. Mas quando acabou o dinheiro dele, não tinha ninguém do lado dele não. Não tinha ninguém do lado dele. Ele pensou que na casa do pai tá ruim, mas lá fora tá pior ainda. Se pensa que dentro da igreja tá ruim, tá não. E dentro da igreja tá maravilhoso, porque Deus cuida da gente. Jesus trata do nosso coração. Jesus contempla nossas lágrimas. Jesus contempla o nosso sentimento. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui não tá ruim não, tá ruim é lá fora. Lá fora que tá ruim, é vários usuários, é várias pessoas com depressão, é várias pessoas com vazio em dentro. Aí quer preencher aquele vazio com bebida, com droga, com balada, com prostituição. Mas naquele vazio nada enche, só uma coisa: o Espírito Santo Consolador. Só Ele para preencher esse vazio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando ele chega, ele fala: eu vou para casa do meu pai, voltar até os empregados como melhor. E quando ele chega na casa do pai, o pai manda trocar as vestes dele, coloca uma aliança. É assim como Jesus fala com a gente. Quando a gente está desviado, quando a gente pendura a nossa harpa, quando a gente se arrepende, Deus não despreza o coração contrito. Deus não despreza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor troca as nossas vestes. Mas essas vestes a gente tem que cuidar. Porque essa veste é uma veste nupcial. Essa veste porque eles são noiva do Cordeiro. E o noivo vai vir buscar a sua noiva. Aqueles que são remidos e lavados pelo sangue carmesim. E a gente tem que estar na expectativa do noivo. Eu trabalho com evento. E quando há um casamento, a noiva vai ali um ano antes. Começa a pagar, começa a preparar, começa a ver decoração, começa a ver docinho, começa a ver bem casado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que naquele grande dia do casamento, para ela estar bonita, para tudo estar perfeito. E assim é a volta do Senhor. A gente tem que cuidar do nosso vestido, cuidar das nossas vestes, porque se a gente chega com as nossas vestes, meu irmão Samuel está falando, é a Bíblia que fala: andará com meu Pai, e eu não riscarei o seu nome do livro da vida, e apresentarei diante de Deus e diante dos anjos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente tem que aproveitar esses últimos tempos para a gente poder pregar, para a gente poder louvar, para a gente poder evangelizar. A gente não pode se envergonhar do Evangelho de Cristo não, porque se a gente se envergonhar do Evangelho de Cristo, naquele grande dia a gente vai ser envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas se no decorrer da sua vida, se no decorrer da sua estrada, você sujou as suas vestes, ou se rasgou as suas vestes, ou as suas vestes estão com o chão, porque Deus gosta das coisas perfeitas. Mesmo se as suas vestes estiverem imundas, Zacarias capítulo 3, o sumo sacerdote Josué, ele estava com suas vestes manchadas, ele estava com as suas vestes sujas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Satanás estava na sua direita te acusando, mas o Senhor deu um renovo a ele. O Senhor trocou as suas vestes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele com as suas vestes sujas ele não poderia oferecer o sacrifício, porque em todo ano o sumo sacerdote oferecia um sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele pegava um novilho da expiação e levava, amarrava uma corda na sua cintura, e na bainha das suas vestes tinha sinos. E quando ele entrava para poder sacrificar aquele novilho, nos atos dos atos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o povo ficava em silêncio do lado de fora do templo. E enquanto aquele sino estava fazendo barulho, Deus estava agradando a Deus, ele estava aceitando aquele sacrifício. Mas se aquele barulho parasse, Deus fulminava o sumo sacerdote.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então as suas vestes estavam sujas do povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor deu um renovo, o Senhor deu misericórdia. E se nessa noite, na caminhada, sujou as suas vestes, rasgou as suas vestes, Jesus tem um estoque de vestes limpas para poder trocar. O Senhor quer te renovar, o Senhor quer te ensinar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É só ser sincero com Ele. E eu gostaria de estar falando do verdadeiro sumo sacerdote, o verdadeiro Cordeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré. Deus olha para a terra e não vê ninguém justo e manda seu único filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus vem só fazendo bem, vem ensinando, vem curando, vem assentando no monte ensinando os seus discípulos, vem instruindo como fazer o seu evangelho. Jesus vem falando sobre o amor, amar o teu próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, o primeiro mandamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 14 fala: todos os mandamentos se resumem num só: amar o teu próximo como a si mesmo. O amor de mundo está esfriando. E Jesus vem ensinando sobre o amor. Jesus vem dando exemplos bonitos. Jesus entrando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Jericó estava sentado o cego Bartimeu, filho de Timeu, assentado no meio do caminho mendigando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele ouvia que Jesus passava e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendia para que ele se calasse. Muitos repreendia. E hoje é assim, muitos repreendem. Cala a boca, tu não vai conseguir nada. Ou tu não vai ter uma promoção não. Ou tu não vai conseguir dom espiritual não. Ou tu não vai receber a cura não. Ou tu não vai conseguir não. Mas aquele cego não queria ouvir a voz dos outros. Ele não quis ouvir a multidão. Ele queria saber de Jesus. Ele tinha a convicção do seu milagre. Porque ele continuou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus fala para os seus discípulos: chama aquele cego. E aquele discípulo chega para aquele cego e fala: tem bom ânimo que o mestre te chama. E ele lança de si a sua capa. E Deus pergunta para ele: Jesus, o que queres que eu te faça? Ele fala: eu quero ver. E Jesus fala: a tua fé te salvou. Mas o que me chama mais atenção é que no último versículo fala assim: então ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ele fez a coisa mais sábia, seguiu Jesus pelo caminho. Ele seguiu o mestre e ele estava ali no caminho. João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E todos aqui estão no caminho, e todos aqui é só crer no seu milagre, todos aqui é só crer. Eu não sei qual é a causa que vocês têm, mas a gente serve o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É só ter a convicção, é só ter a perseverança daquele cego. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o Senhor chamou aquele cego e ele teve o seu milagre. E aquelas pessoas que estavam repreendendo aquele cego teve que ver o milagre dele e aplaudir ele. Não, tu não vai conseguir, o mestre não vai te chamar. O milagre aconteceu e, entendeu? Como é um mistério que Deus está fazendo, as pessoas vão ver a sua vitória. Não pede para Deus tirar a vida não, pede para continuar vivo, que eles vão ver a sua vitória. Eles vão ter que te aplaudir, eles vão ter que ir, eles vão ter que vibrar com sua vitória e vão aceitar Jesus como Salvador, que vai falar: eu tenho que servir esse Deus, eu tenho que servir o Todo-Poderoso, eu tenho que ir para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que fulano teve tudo por causa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus é traído por 30 moedas de prata. Jesus foi levado ali para ser morto. Jesus foi cuspido. Jesus foi humilhado. Jesus levou cada chicotada, aquela coroa de espinho, e coloca ele na cruz, ele todo arrebentado, não aguentando mais, sangrando, já sem força nenhuma. Aí ele olha e fala:
Perdoe, Pai, que eles não sabem o que faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor fala, perdoe, Pai, que eles não sabem o que faz. Ó, o amor, é isso que é o amor. Perdoar, amar os seus inimigos. O salmista falou, prepara uma mesa perante meus inimigos, Senhor. Amar o pastor Jorge, que eu conheço ele, é fácil. Porque ele é uma ótima pessoa, ele me dá conselho, ele me ajuda, mas eu tenho que amar quem fala mal de mim, amar os meus inimigos, amar a quem não quer o meu bem, é amar ele mesmo. Jesus fez isso, foi humilhado, foi cuspido, foi chicoteado e amor, perdoe, Pai, porque ele não sabe o que faz. Então a gente deve perdoar, a gente deve amar o próximo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Caridade é o amor. Não adianta falar a língua dos homens, línguas estranhas. Não adianta ter profecia de cura, ter profecia de maravilha, se não ter o amor, que é o fundamental. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesse final de tempo vai acontecer isso. É muitas pessoas que vão vir contra a gente. É muitas pessoas que vão nos atacar. É muitas pessoas que vão querer nos bombardear da ataque soviético. Mas a gente tem que amar o nosso próximo como a si mesmo. Porque se a gente fazer isso, a palavra do Senhor fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. E no final de tudo vai ter aquela grande recompensa. O apóstolo Paulo fala, o que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para a gente. O lugar mais bonito que eu já fui foi em Búzios, mas o que Deus preparou é mais bonito. O louvor mais bonito que eu gosto é o louvor 545 da harpa que a pastora cantou, mas o louvor que Deus preparou é mais bonito. Então Deus preparou coisas maravilhosas para a gente. Ele vai vir buscar a sua igreja. E a gente tem que estar preparado. A gente não pode estar disperso. A gente tem que estar como sentinela na torre de vigilância. Porque a qualquer instante o Senhor pode voltar. É um piscar de olhos. É como um relâmpago que sai do Oriente e cai no Ocidente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente tem que ser como as virgens prudentes, ter azeite de reserva, porque quando o Senhor falar, busca Espírito Santo, recolhe o meu povo, o Espírito Santo vai olhar, e aonde tiver lamparina acesa, vai ser recolhido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesse tempo a gente tem que estar cheio, buscando, orando, jejuando, clamando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente tem que andar cheio, porque se a gente não andar cheio, a gente vai desistir, a gente vai pendurar a nossa harpa, a gente vai cansar, a gente vai retroceder. E isso nunca pode acontecer. Se você olhar para o alvo que é Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Leva a sua cruz, o Senhor fala, Lucas, capítulo 9, versículo 23, quer vir após a mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E a cruz é pesada mesmo, velho. Enquanto a gente vai na caminhada, a cruz vai pesando. Enquanto a gente vai na caminhada, a cruz vai pesando, mas ainda a gente está curvado. A gente vai andando mais, a gente vai ficando mais curvado. Quando vê, a gente está se arrastando. Mas se a gente estiver arraizado na palavra do Senhor, se a gente for uma árvore frutífera, como o Salmo 1 fala, que medita de dia e noite na palavra do Senhor, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folha não cai, e quando tudo que fizer prosperará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus olha para aquela figueira, que a figueira não tem fruto. E o que o Senhor fala? Seca. Seca. Porque o Senhor quer fruto. Naquele grande dia o Senhor vai falar, cadê sua cesta de fruto? Deixa eu ver sua mão, tem calo? Você pregou meu evangelho? Você envergonhou meu nome? Mas o que você fez? Então a gente tem que estar perante o Senhor. Eu te adorei, Senhor. Eu preguei o seu evangelho, Senhor. Eu fui visitar o asilo, Senhor. Eu fui visitar o hospital, Senhor. Eu fui visitar os dependentes químicos, Senhor. Porque a palavra do Senhor fala, eu tive sede e não me deste de beber. Tive fome e não me deste de comer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é o nosso próximo, como está precisando. É o Senhor precisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente tem que estar preparado.
A gente deve despertar. A palavra do Senhor fala: desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Então a gente tem que estar despertado, atento, sentinela e contando com a volta de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque naquele dia a gente vai falar: valeu a pena todo o sofrimento, valeu a pena toda a perseguição, valeu a pena todas as pedradas, valeu a pena todas as humilhações, valeu a pena todas as pessoas que blasfemaram contra mim, pessoas que me amaldiçoaram, pessoas que me entristeceram, pessoas que falaram que eu não ia conseguir, pessoas que falaram que eu não era nada. Valeu a pena, porque eu estou aqui, porque na nova de Jerusalém não vai precisar de lua nem de sal, porque a glória do Senhor já vai iluminar tudo. Vai ter coral de anjos, vai ter rua de ouro, casas de ouro, porta de cristal, com pedra jaspe. Louvado do Senhor Jesus, e a gente vai estar adorando pela eternidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele está em Cristo Jesus. A palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando a palavra do Senhor fala não há condenação, quem está em Cristo Jesus